Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Trabalho e Mordomia. O nosso guia de estudos começa hoje com um texto que apareceu em outros momentos na nossa lição dessa semana, que é Eclesiastes 9, verso 10, que diz assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse texto é um texto interessante e ele está falando não apenas sobre o esforço que a gente tem que desempenhar para fazer bem aquilo que vier à nossa mão para ser feito. É claro que ele está falando sobre isso também. Mas ele está mencionando algo muito maior. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus nos escolheu como mordomos seus. O mordomo era uma espécie de administrador da época do primeiro século. Era um indivíduo que era escolhido para poder administrar os bens de alguém que tinha muito e precisava de alguém que pudesse fazer esse processo de administração. Às vezes o mordomo tomava conta de uma fazenda, às vezes o mordomo tomava conta de uma propriedade na cidade, às vezes ele tomava conta simplesmente dos investimentos de uma pessoa. O mordomo era aquele que gerenciava os bens de uma determinada pessoa. Então ele não trabalhava com aquilo que era seu, ele trabalhava com aquilo que era dos outros. A sua função era essa. E a Bíblia vai trabalhar a ideia de que nós somos mordomos de Deus. Ou seja, de que nós trabalhamos para Deus. Administramos o que é de Deus. A Bíblia vai trabalhar a ideia de que o Senhor Deus nos dá dons e talentos. Que todas as pessoas receberam dons e talentos. Quando olhamos para o Novo Testamento, por exemplo, vai mostrar Jesus contando parábolas sobre indivíduos que receberam talentos da parte de Deus. E que foram chamados para poder não apenas receber esses talentos, mas para poder desenvolver esses talentos. E que o Senhor, depois de algum tempo, voltou para poder pedir contas desses indivíduos que receberam esses talentos para saber como foi que eles os utilizaram. Ou seja, o Senhor Deus nos dá a capacidade de podermos desempenhar algumas tarefas através dos dons e talentos que Ele nos dá. A gente tem a mania de poder pensar que dons e talentos são coisas que Deus nos dá para podermos usar na igreja. O dom espiritual é algo que Deus dá para nos ajudar a expandir o reino de Deus ou edificar o corpo de Cristo. O dom espiritual, sim, ele é usado exclusivamente dentro do contexto do reino de Deus, dentro do contexto da evangelização, do trabalho com o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas os talentos e ao mesmo tempo os dons naturais que nós recebemos nos foram dados porque o Senhor Deus tem um propósito para cada um de nós dentro dessa vida. E dentro desse grande propósito maior de Deus, Ele nos dá esses dons e talentos. Ele diz, olha, te dei esses dons e talentos. Use-os com responsabilidade. Desenvolva-os para que o meu nome seja glorificado através de você. Tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá em termos de capacidade, o conhecimento que adquirimos, a forma como temos a possibilidade de poder desempenhar determinado trabalho, tudo isso é dom de Deus. E nos foi dado por Deus para podermos desempenhar funções que possam fazer com que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Portanto, quando um engenheiro está trabalhando para poder levantar um prédio com toda a sua equipe através do trabalho de engenharia que ele está fazendo, o nome de Deus tem que ser glorificado através do trabalho dele. Quando uma cozinheira está criando o seu prato, está preparando um prato, o nome de Deus tem que ser glorificado através do que ela está fazendo. Por quê? Porque quem deu o conhecimento para essas pessoas foi Deus. Portanto, nessa perspectiva que o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós vamos até a igreja e cantamos louvores, ouvimos a sua palavra, oramos a Ele. Claro que o seu nome é glorificado através disso. Mas o nome de Deus também é glorificado quando nós desempenhamos bem nossas tarefas, quando fazemos tudo com decência, ordem, com bom gosto, com um bom cuidado e com maestria.
O nome de Deus é glorificado. E quando nós desenvolvemos cada vez mais os dons e talentos que Deus nos deu, Deus, ele se sente feliz, porque ele está percebendo que nós somos como aqueles servos que receberam os talentos e trabalharam com eles para poderem ter ainda mais, para fazer com que eles rendessem mais. Lembra do que ele fez com o indivíduo que escondeu o talento na terra e que depois veio e entregou de volta sem qualquer tipo de trabalho feito com ele? O Senhor Deus ficou irritado, o dono ficou irritado com esse negócio. Ele disse, você deveria ter trabalhado com ele, deveria ter feito com que ele rendesse ainda mais. Deus, ele nos dá capacidades, mas é uma grande responsabilidade poder usá-las para o bem, aonde quer que ele nos leve. Quando olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós percebemos alguns indivíduos que foram uma grande bênção onde Deus os colocou. Olhe, por exemplo, o caso de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele não era um pastor, ele não era um ancião, não era um líder de igreja, ele era copeiro do rei. Mas como copeiro do rei, ele conseguiu desempenhar um trabalho tão fantástico que através dele a nação toda foi abençoada. Esther simplesmente foi escolhida para poder ser rainha do Império Medo-Persa. Entretanto, através do trabalho que ela desempenhou como rainha, ela abençoou toda a nação. Você olha para Daniel, Daniel foi um estadista, um chefe de estado, conselheiro de reis, de monarcas, mas através dele, quantas pessoas foram abençoadas? Lucas era um médico, mas através do seu trabalho, quantas pessoas foram abençoadas? Deus nos chamou para podermos ser bons profissionais, mas aplicar dentro do contexto da nossa profissão os princípios da palavra de Deus e procurarmos nos desenvolver e crescer dentro do conhecimento daquilo que Deus nos deu. O nome de Deus é glorificado quando esse tipo de coisa acontece. Quando temos a possibilidade de poder continuar crescendo para que aquilo que foram os dons e talentos que Deus nos deu, que eles possam ser desenvolvidos para que Deus seja glorificado através de nós. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a podermos continuar desempenhando ou desenvolvendo esses dons e talentos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu como mordomos seus. Não é fácil administrar aquilo que é seu, mas ajuda-nos a podermos continuar desenvolvendo nossos dons e talentos para que Te glorifiquemos enquanto trabalhamos na igreja, com as coisas espirituais, mas que através da espiritualidade que nós desenvolvemos no nosso trabalho, na nossa profissão, o Teu nome também seja glorificado. Colocamos tudo em Tuas mãos na nossa vida, Te pedindo ainda que nos ajude a podermos viver aquilo que é o Teu sonho para nós, como mordomos Teus. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?